Acordar de madrugada e não dormir mais. O que pode causar isso em você? O que pode fazer você acordar no meio da madrugada e não conseguir dormir mais? Vou explicar todos os motivos agora para você e mais, vou dizer o que você pode fazer para resolver esse problema. Em primeiro lugar, você precisa entender dois hormônios que nós temos em nosso organismo. O primeiro é o hormônio do estresse, o cortisol. E o segundo é o hormônio do sono, a melatonina. O cortisol, ele é produzido em uma glândula que fica em cima do rim. Por isso ela se chama de glândula suprarrenal ou adrenal. Acontece que essa glândula não só produz o cortisol, ela produz também catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, hoje chamado epinefrina e norepinefrina. Já a melatonina, ela é produzida em uma glândula chamada pineal. E qual a relação de um hormônio com o outro? De uma forma resumida, para você entender a fisiologia do sono, como funciona o sono, são dois hormônios, o cortisol e a melatonina, que brigam entre si. Para você dormir bem, você tem que ter um cortisol baixo e a melatonina alta. Quando a situação está invertida, cortisol alto e melatonina baixa, é quando você está no apogeu, no ápice da vigília, quando você está estressado no corre-corre do dia. Entretanto, algumas situações podem fazer com que a sua suprarrenal, a sua glândula adrenal, funcione em maior quantidade na hora em que você vai dormir. E a sua pineal funcione em quantidade menor. Porque, como eu falei, são dois hormônios que brigam, um corta o efeito do outro. Para a melatonina, o hormônio do sono, funcionar bem, eu já disse que o cortisol tem que estar baixo. A suprarrenal tem que estar funcionando para menos. E você também precisa, quando a glândula suprarrenal estiver funcionando para menos, baixar os níveis de adrenalina. Você já viu, né, que quando a gente fala a pessoa está estressada, a pessoa está bem acordada, está agitada, está com a adrenalina alta? Pois é, se na hora de dormir a sua suprarrenal estiver funcionando para mais, o seu cortisol, as suas catecolaminas vão estar em alto nível e a melatonina, que era para lhe fazer dormir, não vai funcionar muito bem. E em que momento isso acontece? Quando você leva problemas para a hora de dormir. Quando você vai dormir e está tenso. Nesse momento, você fica com um nível de cortisol elevado, catecolamina também elevada e melatonina sem funcionar. Isso pode ser o motivo para você acordar no meio da noite pensando em problemas e não conseguir dormir novamente. E como resolver esse problema? De uma forma simplória, eu diria mudar a forma como você lida com o estresse. Você precisa aprender a se desligar dos fatores estressantes na hora de dormir. Com isso, você vai reduzir o cortisol, o hormônio do estresse, e vai permitir a melatonina, produzida na pineal, agir no seu cérebro, no seu sistema nervoso central e fazer você dormir. Acontece que para você conseguir isso, tem vários métodos, na verdade, inúmeros métodos. E para eu poder descrever todos eles aqui, esse vídeo ia ficar de 40 minutos para lá. Por conta disso, eu te sugiro a se inscrever no canal agora mesmo e ativar o sino de notificações. Por quê? Porque eu estou produzindo um vídeo compacto com todas as dicas para você fazer exercícios de relaxamento na hora de dormir. Mas em breve vou publicar. E quando eu publicar, você estando inscrito e com as notificações ativadas, você vai saber e vai assistir a esse vídeo que vai ser muito interessante para você. A segunda condição que pode fazer você acordar no meio da noite e não dormir mais é uma doença muito frequente hoje em dia, uma doença psiquiátrica, a depressão. Pois é, a depressão causa despertar precoce, ou seja, acordar antes da hora e não dormir mais. E na polissonografia, no exame do sono, ela causa sono REM precoce. Nós temos dois estágios de sono principais, o sono não REM e o sono REM. No paciente com depressão, geralmente na polissonografia,
nós observamos essas duas alterações. No exame do sono, o REM ocorre antes da hora e o paciente também acorda antes da hora. Então, a depressão pode fazer você acordar no meio da noite e não voltar a dormir mais. E como resolver isso? Tratando a depressão. E como se trata a depressão? De uma forma resumida, eu dividiria o tratamento da depressão em 3 pilares: antidepressivo, psicoterapia e exercício físico. Antidepressivo prescrito por um profissional habilitado, psicoterapia por um profissional também habilitado e exercício físico com a orientação de um educador físico e a liberação de um médico, garantindo que você não tem nenhuma doença, por exemplo, doenças cardiovasculares, que contraindiquem a atividade física ou o exercício físico. Com o antidepressivo, psicoterapia e exercício físico, você consegue combater a depressão. E combatendo a depressão, essa situação de acordar no meio da noite e não dormir mais pode se resolver. Se você quer saber a respeito de antidepressivos que levam ao sono, remédios para depressão e ansiedade que fazem você dormir e que não viciam, assista esse vídeo que já está há tempo aqui no canal e muitas pessoas já se beneficiaram com as informações deste vídeo que eu publiquei para você. A terceira condição que pode fazer você acordar no meio da noite e não dormir mais, ela é surpreendente. Essa daqui é o carro-chefe de uma clínica que trata de distúrbio do sono. É o que a gente mais encontra em um laboratório do sono: a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Pois é, para você entender por que quem tem a síndrome da apneia obstrutiva do sono ou simplesmente apneia do sono, muitas vezes evidenciada pelo ronco, por que é que essas pessoas acordam no meio da noite e não conseguem dormir mais, você precisa comparar o seu sono à sua fome. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Se você é uma pessoa regrada e faz as suas refeições no horário certo e nos intervalos certos, toda hora em que você for se alimentar, você vai estar com a fome adequada e vai comer uma quantidade de alimento também adequada. Por um outro lado, se você é uma pessoa desregrada e fica petiscando comida o dia inteiro, na hora de você fazer uma refeição importante, você não vai ter fome. A pessoa que vai dormir e na hora que ela começa a dormir, ela está, digamos, com bastante sono, ou comparando com o alimento, ela está com muita fome, ela está com bastante sono e deita e dorme um sono contínuo e profundo, ela vai satisfazer o sono dela. Entretanto, se a pessoa tem apneia do sono, ela vai dormir. Quando ela vai aprofundando, a apneia do sono ocorre, ela para de respirar, falta ar e a pessoa acorda, porque entre respirar e dormir, a prioridade é respirar. A pessoa acorda e volta a dormir, para de respirar, acorda novamente e volta a dormir. E fica repetindo isso, como se estivesse petiscando ao invés de se alimentar bem. Vai chegar um momento, geralmente no meio da noite, em que nem o sono foi satisfatório, mas também ela já está sem apetite para dormir, ou seja, ela já está sem sono para dormir. Com isso, ela vai acordar no meio da noite e não vai conseguir dormir mais. E mais, durante o dia vai estar com sono porque não dormiu bem durante a noite. O que fazer? Polissonografia, exame do sono para dar o diagnóstico, e tratar a apneia do sono, que pode ser com fonoterapia, aparelho intraoral, um aparelho que põe na boca na hora de dormir, cirurgia para alguns casos bem selecionados, ou o CPAP nasal para casos mais acentuados, casos mais graves de apneia. Eu tenho vários vídeos falando de ronco e apneia do sono aqui no canal. Você pode passear pelo canal, fazer um tour no canal e ver vários vídeos a respeito de distúrbio do sono que eu sempre posto para vocês. Por um outro lado, se te interessa saber a respeito de métodos naturais para dormir, assista ao vídeo que está no link, no primeiro comentário que eu fixei para você. Neste vídeo eu falo a respeito de métodos 100% naturais, sem remédio, para você dormir. Mas ainda pense, você precisa de remédio para dormir e não quer tomar remédio que vicie, remédio controlado? Saiba, existem remédios naturais à base de planta, remédios que você compra até sem receita médica, que você pode usar
e ter um sono profundo, um sono restaurador. E esses remédios estão em um vídeo que eu já fiz aqui também para você e vai aparecer na tela final. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM aqui no estado de São Paulo é sob o número 80768. Um abraço.